Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu tô trazendo aqui a história do Augusto. Gente, uma história aí complicada, com vários limbos pra gente analisar, várias coisinhas aí, querendo saber a opinião de vocês. E é isso. Um jeitinho picante, do jeito que vocês gostam. Com um detalhe extra, acho que já deu pra entender um pouquinho pelo trocadilho do nome, né? Mãe amiga. Por que mãe amiga? Né? Seria uma mão amiga? Então, bora começar? Bom, o Augusto, desde novinho, desde que ele se entende por gente, ele começou ali na escolinha, ele tinha o amigo dele, Pedro. Ele conheceu o Pedro e eles começaram a ser melhores amigos desde ali da escolinha. Eles foram crescendo juntos, se tornaram inseparáveis. No ensino médio, eles tinham aquela parceria bem de irmãos mesmo. Foram para noites de festa, já passaram por finais de namoro juntos, aquelas semanas de prova. Eles sempre estudaram na mesma sala, então eles tinham aí esse reforço dessa amizade deles sempre. E aí, quando o pai do Pedro saiu de casa e se separou, né, da mãe de Pedro, foi uma barra pro Pedro e o Augusto estava lá, ajudando, estando próximo do amigo. O Pedro sempre ia para casa dele, né, para poder jogar videogame, tentar distrair o amigo de alguma forma. Não foi fácil e a amizade deles permanecia inabalável. E como desde novos, né, eles conviviam juntos, consequentemente a família dos dois se conheciam bastante, as mães ali conversavam entre si, né? E o Augusto conhecia muito bem a dona Luísa, né? E aí ele viu também ela passar por esse processo do divórcio, como que foi para ela. E ali, depois do divórcio, ela foi aprimorando na vida, ela tinha um bom trabalho, teve a separação e ela ficou ali com alguns bens e tudo mais. E ela também teve aquela reforma, né? Passou a cuidar mais de si, ela colocou silicone, fez cirurgias, passou a fazer mais caminhada, ser uma pessoa mais saudável, aquela pessoa da pele bonita. Então ela era ali uma mulher já madura, mas que ela tinha toda a skin ali, né, de uma menina mais jovem e até o jeito dela mais jovial, de conversar ali com os amigos do Pedro. Ela tinha se tornado mais segura de si e, assim, uma mulher muito bonita, muito empoderada, né? Ela criou o Pedro e a irmã ali de um jeito, assim, muito com um sorriso no rosto, mesmo depois da separação, né? As crianças ainda estavam pequenas nesse processo. Então foi todo um processo que o Augusto acompanhou de perto e ele sempre via ela como uma mulher exuberante, onde ele admirava. Mas era isso, era a mãe do Pedro, uma mulher forte, que ele, inclusive, quando era mais novo, chamava de tia. Esse tipo de interação que eles tinham. Pedro e Augusto já estão na faculdade e agora entra onde tudo começou. Bom, era para ser mais uma tarde aí normal, como diz Augusto. O Pedro tinha saído para tomar um banho. Eles estavam conversando sobre questão da faculdade, atividades. Eles fazem cursos diferentes, mas na mesma instituição. Então eles passam aí algum tempo, né, do intervalo juntos, vão embora juntos, porque eles moram próximos, né, ao mesmo bairro aí. Então eles vão embora juntos também, pegam o mesmo ônibus, enfim. Então eles estavam conversando ali naquela tarde, era um sábado, eles estavam conversando ali na casa do Pedro mesmo. O Pedro foi tomar um banho e o Augusto ficou ali de bobeira na sala, mexendo no celular. E aí a Luísa, mãe de Pedro, apareceu e ela tava assim, com um vestido levinho, sabe? O vestido que a gente usa na parte da tarde, assim, quando tá muito calor.
E ali a Luísa perguntou se o Augusto aceitaria um café, ele disse que sim. E ele falou, Dona Luísa, e ela falou, ai, para, Augusto, já tem tempo que você frequenta aqui em casa, você tá com esse tal de dona ainda. É só Luísa e tal, nada de dona. Não sou tão velha assim, quando você fala assim, eu me sinto velha. Uma conversa tranquila ali de Luísa e o Augusto, né? E ali eles começaram a conversar, a Luísa começou a perguntar, né, se ele já tinha encontrado uma garota ali na faculdade, como que estava indo tudo, que ela tinha muito orgulho do Pedro ter um amigo como o Augusto, e ela foi sentando ali do lado dele no sofá, eles foram conversando. Só que, nesse dia, o Augusto percebeu que tinha algo diferente na Luísa, no olhar dela, no jeito dela. E ela estava assim, diferente. E ela foi conversando de um jeito suave e começou a se aproximar ali do Augusto. Começou a dar uns sorrisos, assim, de uma forma até meio perigosa, como disse o Augusto. E ali ela, conversando de uma forma muito natural, assim, ela foi cruzando as pernas, com aquele sorriso no rosto. E ali o coração de Augusto já começou, né? Tuti, 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 tuti. E ele ficou assim meio que estranho, se sentindo estranho. Mas foi isso. Nada aconteceu, eles só tiveram essa conversa, riram, o Pedro saiu do banho e tudo seguiu normalmente. Só que depois desse dia, o Augusto, ele ficou encucado com aquela cena da Luísa na cabeça dele, do jeito que ela estava se portando, do jeito que ela estava conversando, o sorriso que ela tinha, ela parecia realmente ter uma malícia ali naquele momento. E aí ele começou, né, a ter esse sentimento e achar que aquilo poderia ser recíproco. Antes disso, ele nunca tinha visto ela de outra forma. Ele sim achava ela uma mulher bonita, atraente, admirável, mas era uma admiração pela mãe do amigo, pela mulher forte que ela era, que ela é, né? Mas de nenhuma forma uma atração física ou querer algo a mais, até este dia. Passado aí uma semana depois desse dia, o Pedro ele tinha organizado um churrasco com a galera e tava ali boa parte das pessoas na área externa. Mas em um certo momento, o Augusto ele foi na cozinha para poder pegar mais gelo pro pessoal que estava lá fora. E aí ele encontrou a Luísa encostada na pia, tomando uma taça de vinho ali, meio que felizinha. E aí ela olhou pro Augusto com aquele olhar sedutor, como ele me disse. E tinha aquela coisa a mais, ele estava sentindo. E aí ela veio com uma conversa meio mole para ele, falando: Nossa, você anda tão quieto ultimamente, por quê? E aí o Augusto foi falando, é impressão sua. E aí a Luísa foi falando isso, se aproximando cada vez mais dele, e falou, será mesmo? E aí, gente, do nada, ela arrancou um beijo do Augusto ali, assim, do nada. E onde que eles estavam? Pensa assim, a varanda, a parte do churrasco era lá fora. Quando entrava, tinha uma pequena sala ali de recepção. E um pouco mais para dentro, depois do corredor, é que era a cozinha. E nesse momento, estava a galera toda lá fora. Eles correram um risco muito grande, mas ela beijou ele ali mesmo na cozinha. E ali eles ouviram alguns passos vindo em direção da cozinha e se afastaram, mas era alguém vindo em direção ao banheiro. E ali ele todo sem graça já voltou para pegar o gelo e ela voltou a beber a taça de vinho dela, assim, como se nada tivesse acontecido. E aí, depois disso, o Augusto ficou louco. Ele ficou louco com essa mulher e ele não parava de pensar nela e ele já ficava excitado. E foi difícil ele se controlar ali naquele churrasco.
e ela ficava olhando. Ali naquela sala tinha tipo uma janela e ela meio que ficou em pé assim um momento na janela olhando para ele lá fora enquanto ele estava com o pessoal e ela tinha um sorrisinho malicioso. Ele ficou louco. Segundo ele, ele teve que disfarçar porque ele ficou de pau duro durante o churrasco. Então, ele tentou disfarçar ali o tempo todo por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. Bom, nesse dia foi isso que aconteceu, até que um dia o Pedro foi para uma festa e a irmã dele, que era nova também, ela foi para um outro local ali, para casa de uma amiga, e a Luísa ficou sozinha em casa. Bom, ela mandou uma mensagem para Augusto perguntando se ele tinha ido na festa com o Pedro. Ele disse que não, e ela falou para ele: vem aqui em casa então, tomar um vinho. O Pedro foi para a festa. Vou colocar o nome da irmã dele. A Lila também foi para casa de uma amiga. Eu tô aqui me sentindo sozinha. Vamos beber, conversar um pouco mais. Então, o Augusto estava com o coração ali quase saindo pela boca. Mas ele estava louco com ela e ele foi para casa do Pedro. Chegando lá, a Luísa, com a taça de vinho na mão, esperando por ele, e estava deslumbrante. Ela estava assim, com um vestido vermelho que tinha uma fenda, e ele era um vestido, pelo que ele explicou, né, que fica um pouco abaixo do joelho, assim, aqueles midis com uma fenda muito elegante, assim, muito bonita, mas também muito sedutora. E ali eles começaram a conversar e tudo mais. E ela foi meio que tocando nele. E as coisas foram acontecendo. E foi ali que a Luísa, com aquele sorriso, deu uma mãozinha para Augusto. Então ali começou uma chupação. Ela estava com aquele vestido sem calcinha. Então ela estava preparada para aquele ato, realmente era algo que ela queria. Então ela abriu as pernas ali no sofá mesmo e ele chupou a Luísa completamente. E ela veio, chupou ele e ela finalizou ele ali com uma mãozinha, né? E ele falou que ela tinha mãos de fada, porque ela foi fazendo uma coisa diferente com a mão, como se fosse uma massagem tântrica, sabe? E ela tinha deixado ali na sala mesmo. Olha como que essa mulher já estava com o pensamento no perigo, gente. Ela já tinha deixado, ela estava sem calcinha, recebeu ele com vinho de vestido, um vestido sedutor, e ela tinha deixado ali na sala um lubrificante que ele falou pra mim, eu não sei lubrificante de que era, como que ele era, mas ele era um lubrificante que ele era muito ao toque, assim, ele tinha uma sensação muito gostosa, e ela colocou aquele creme na mão e ela começou ali a pegar no meu pau e fazer um pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, e pegava nas bolas e fazia um movimento que ele ficou encantado, parecia uma massagem tântrica. Teve penetração, teve outras coisas, mas a finalização ali foi essa massagem quando ela fez ele gozar. E esse cara ficou mais louco ainda. E aí, daí pra frente, foi só pra trás, porque a partir desse momento, Augusto e Luísa começaram a se encontrar muitas outras vezes. Eles chegaram a transar na lavanderia, ele colocou ela em cima da máquina, rodopiou. Eu até perguntei, Augusto, isso quebrar a máquina? Eu sou a pessoa que amo roupa lavada, amo cheiro de roupa lavada. Eu só pensava na máquina quebrando, falou, misericórdia. Falou, foi daquele jeito, aquela loucura. E assim, ela falava pra mim que eu tava fazendo ela se sentir uma mulher nova de novo. Então ela estava se sentindo ali uma adolescente. Até que um dia eles tinham pegado o hábito de todo mundo dormindo. Como eu disse, eles moravam no mesmo bairro. E a Luísa, ela sempre trancava a porta, né? O filho chegava da faculdade, ela vinha, trancava as portas.
e o filho tomava um banho, ia dormir, se trancava no quarto e tal. E eles passaram ao quê? A Luísa deixar a porta principal aberta, sabendo que o Augusto chegaria. Então ele passava, ela deixava a chave na porta e ele trancava, ia pé por pé até o quarto da Luísa e lá eles ficavam. Bom, até que um determinado dia, o Augusto estava saindo do quarto da mãe do Pedro para poder ir embora ali, porque ele ia embora no meio da noite mesmo, né? Eles ficavam, ele ia embora. Ele não tinha o costume de dormir ali com a mãe de Pedro. E o Pedro estava indo tomar água, meio sonolento, e encontrou com o Augusto saindo do quarto da mãe. O Pedro, meio sonolento, sem entender o que estava acontecendo, falando: tá tudo bem, aconteceu alguma coisa. E o Augusto, assim, com aquele arrepio. E aí o Pedro percebeu, olhou pro quarto da mãe, olhou pro Augusto, e ele já começou a ter aquele mix de raiva e perguntar: o que você estava fazendo aqui? O que você estava tentando fazer aqui? E aí o Augusto meio que disfarçando: nada demais, eu só estava conversando com a sua mãe. E aí o Pedro falou: você acha que eu tenho cara de otário, que eu sou bobo? Olha pra mim, eu sei muito bem o que estava acontecendo, eu não sou criança. Bem que eu tô vendo minha mãe diferente esses dias e tal. E ali eles tiveram uma breve discussão. A irmã do Pedro chegou a acordar, só que ele falou: ai, Lila, vai pra lá, vai dormir, não é nada que tá acontecendo. E ela também achou estranho o Augusto estar ali no meio da noite, ela viu que o Augusto estava, então ela: Augusto? Bom, enfim. A partir dali, o Pedro começou a questionar se Augusto era tão confiável assim, que em nenhum momento ele pensou no Pedro ou sequer conversou com ele. Até mesmo o Pedro chegou a falar, a gente não sabe se isso é da boca pra fora ou não, mas ele chegou a falar: tudo bem que ela é a minha mãe, ela é livre pra fazer o que quiser, mas o meu problema com você foi o fato de você não ter me contado. Você entra na minha casa à noite e eu não sei de nada. E foi ali um pequeno desgaste entre os dois. Augusto sabe que errou com um amigo dele, ele sabe que foi uma situação ali calorosa, no calor do momento que ele tomou algumas decisões da vida dele, mas ele e Pedro estão assim, eles se cumprimentam na faculdade. Por incrível que pareça, o Augusto frequenta a casa de Pedro. Augusto e Luísa finalizaram ali, né? Depois desse dia, a Luísa conversou com o Pedro, viu a forma que ele estava se sentindo, e tanto Augusto como Luísa decidiram não ficar mais. Então, eles colocaram um ponto final nisso. E Augusto, ele falou pra mim: Raene, eu não criei sentimento por ela, uma ligação por ela, querer viver uma vida de amor com ela. Era só sexo. Então, pra mim, isso estava tranquilo e pra ela também. Tanto que, nesse meio tempo dos dois nessa transante aí o tempo todo, mesmo assim, o Augusto ia para outras festas, ficava com outras mulheres. A Luísa saiu com outros caras, ela tem aplicativo de relacionamento. E ali era só uma questão mesmo de fogo entre os dois, talvez um certo tipo até de fetiche por ele ser amigo do filho. É complicada essa situação, principalmente para Luísa fazer isso com o próprio filho, né? Com um amigo do filho e tal. Mas essa não é uma história do deu ruim, essa é uma história do ai que delícia. O Augusto, ele quis trazer aqui mais voltado para esse sexo aí, que por mais que ele não criou sentimentos pela Luísa, foi o melhor sexo da vida dele até o momento. E ele transa com outras meninas e tal, e não tem essa mesma percepção que ele teve, esse mesmo toque ali que ele teve com a Luísa. E ele fala também que a Luísa ali, sendo uma mulher mais madura, né, e tal, ela também tem formas e jeitos de agir bem mais como uma mulher, né, do que as meninas mais novas que ele costumava e costuma ficar. Então ele se sente atraído também pela estética dela, pela forma que ela se porta, a forma que ela conversa.
né? E é isso. Ele continua frequentando a casa do Pedro, só que dessa vez as coisas estão, assim, estranhas, mas ele vai lá, ele não fica fazendo hora, fazendo sala lá, mas ele sabe que o Pedro também sente falta. É uma interação ali dos dois amigos, né? E toda vez que o Augusto vai para casa do Pedro, a mãe ela ou fica só dentro do quarto agora, ou ela sai com as amigas, vai pro shopping, vai para algum outro lugar, para também, por conta de tudo que aconteceu ali entre o filho e tal. E o Pedro, ele já começou a fazer uma terapia, né, que a mãe achou importante. A mãe se sentiu muito culpada por conta do filho e tal, por ela ter se deixado levar. O Augusto tá aí, né, nessa sensação que talvez nunca vai voltar a ser a amizade que era antes, mas que ele vê no Pedro um irmão dessa questão de criação, foram criados juntos. Então ele tem esse problema de separação com o Pedro, que eu até falei com ele, poxa, você tá indo na casa do cara que sabe que você transou com a mãe dele, né? Meio estranho, assim. Será que você não tá forçando muito a barra? E ele disse que não, que às vezes o Pedro manda mensagem pra eles conversarem. E nesse momento o Pedro costuma até falar, a minha mãe saiu, quer vir aqui hoje e tal. Mas quando os dois estão juntos, eles não conversam tanto mais como antes. Mas o Pedro também sente falta do Augusto, né? Ao que deu pra entender aí. Mas é isso. Essa é a história mãe-amiga, onde a mãe do amigo dele deu aquela mão amiga ali, aquela mãozinha pro Augusto. E eu quis fazer essa brincadeira com esse nome aqui. Desculpa se tiver sido pesado demais. É isso, gente. Obrigada por me ouvirem até aqui. Por favor, vão lá e ajudem, tanto no Natal Solidário para as nossas crianças do CCM, quanto também agora estamos no Apoia-se na Aurelo, tem acesso a histórias exclusivas e inéditas, já temos 17 histórias disponíveis e eu tô para lançar uma semana especial lá no Aurelo e eu também vou trazer uma semana especial aqui para quem do gratuito, mas para quem tiver no Aurelo e no Apoia-se também vai ter uma semana especial. Eu tô só me organizando aqui. É isso, gente. Obrigada por me ouvirem até aqui. Deixe a opinião de vocês lá no Telegram. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!